Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos iniciar um novo conteúdo. Exatamente, um novo assunto. Vamos estudar sobre a Inconfidência Mineira. Vamos entender que movimento foi esse que se realizou dentro do nosso país, dentro do Brasil, e especificamente no estado de Minas Gerais. Vamos entender qual foi o objetivo, as causas, consequências, qual foi o seu principal líder. Vamos fazer tudo isso, ver tudo isso na nossa aula de hoje. E para você que está assistindo a nossa aula, o que você vai fazer neste momento? Pegar o seu caderno para fazer anotações correspondentes sobre o nosso assunto. Anotar os principais pontos, aqueles marcantes, que vai lhe ajudar no decorrer do conteúdo desse nosso mês e propriamente do TD quando você for responder, o seu TD avaliativo. E aí, pegaram um caderno? Estão preparados? Podemos começar? Então, a bola a todos e vamos lá. Então, o Brasil, a gente pode observar aqui na tela que ele foi palco de um dos grandes movimentos que foi a Inconfidência Mineira. Quais os principais pontos que a gente vai entender no nosso slide de hoje? Por que esse movimento ocorreu? Qual foi o objetivo? Foi um movimento de independência? Foi um movimento de libertação? Por que eles estavam insatisfeitos? Então, nós temos aqui, ó, além da Inconfidência Mineira, nós temos a Baiana, que também vamos estudar nesse nosso mês. Mas temos aqui Inconfidência Mineira, ó, Minas Gerais, e especificamente, ó, o ponto principal, Vila Rica. Então, nós temos Brasil, colônia portuguesa, regime severo, repressão política e impostos intoleráveis, como a derrama. Derrama foi o principal imposto cobrado dentro do período colonial no Brasil, quando o Brasil ainda era monarquia, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, já existia essa questão de impostos dentro do nosso território. Esse imposto ele era anual, ele era tirado de toda a população, ou seja, ele era um imposto cobrado à força. Então, para iniciarmos as nossas anotações, coloquem aí o título da nossa aula de hoje, Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira, o título da nossa aula de hoje. Aí coloque a primeira observação, a primeira anotação. O Brasil, durante muitos anos, foi colônia de Portugal. O Brasil, durante muitos anos, foi colônia de Portugal. E durante esse período, os que habitavam o nosso país viviam sobre regimes severos e cobranças de altos impostos. Aí vamos continuar. A província mais rica e ilustre nesse período era a de Minas Gerais. Na segunda metade do século XVIII, ela começou a entrar em crise por dois aspectos. Um econômico e o outro político. Quais foram os problemas do aspecto econômico? Empobrecimento da região. Mas, professora, você não acabou de dizer que a província de Minas Gerais era mais rica? Sim, era. Olha só, ela era mais rica, mas ela foi entrando em crise. Por que ela foi entrando em crise? Exatamente por conta da exploração do ouro. Exploraram tanto ouro que a província de Minas Gerais ficou sem um processo econômico para gerar dentro do seu território. Sua principal atividade econômica começou a ser falida, porque não tinha mais de onde explorar, através das reservas minerais, o ouro, que ele começou o quê? A esgotar, começou a acabar, não tinha mais de onde extrair o ouro. Então, inicialmente, Minas Gerais era a província mais rica por conta da exploração do ouro,
Mas com o passar do tempo, de tanto ser explorado, esse ouro foi se esgotando, ele foi desaparecendo e a província de Minas Gerais foi perdendo seu valor, foi ficando empobrecida. Questão política, crise total, indignação do povo, o sonho pela independência portuguesa começa, surgem vários movimentos rebeldes em diversos pontos do Brasil, onde esses movimentos de rebeldia, né, esses movimentos de insatisfação, não foi só em Minas Gerais, não. A gente tem Minas Gerais, que é o que estamos estudando hoje, mas tem a Conjuração Baiana, nós temos outras revoltas que ocorreram em outras partes do Brasil, mas que a gente vai estudando cada uma aos poucos, e não vamos logo mencionando todas, para vocês não ficarem confusos. Então, nesse nosso mês, vamos estudar a Inconfidência Mineira e a Confidência Baiana, a Conjuração Baiana. Hoje, especificamente, Minas Gerais. O que é que você vai fazer agora? Vai colocar pausa na aula e copiar exatamente esses 2 pontos, os 2 principais pontos sobre a província de Minas Gerais. O ponto econômico e o ponto político. Coloque pausa e copie. Agora, após você ter copiado os 2 pontos específicos que foi informado, vamos dar continuidade à nossa aula. Entre estes movimentos, o de maior repercussão foi o que ocorreu em Minas Gerais, pois era onde havia as pessoas mais ilustres, as pessoas mais ricas, mais bem-sucedidas, exatamente pela exploração do ouro. Nesse palco surge a Conjuração Mineira. Vala, professora! Você falou errado, então. Não falei errado. Calma. Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira é a mesma coisa. Tanto pode ser inconfidência como pode ser conjuração. Não precisa entrar em desespero. Pode ser qualquer uma das 2 palavras. Muda a palavra, mas o sentido ele é o mesmo. Movimento rebelde que propôs pela primeira vez na história do Brasil, a independência por meio de uma ação política militar. Então, a gente pode dizer que a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento dentro do Brasil que envolveu uma questão política e uma questão militar com o desejo de se tornar independente. Sim, podemos sim. Então, vamos continuar nossa aula. Continuando o nosso assunto, a elite mineira e suas ideias, porque você deve estar se perguntando. Mas, afinal, professora, quem fazia parte dessa elite? Afinal, quem fazia parte dessa camada tão importante? E por que eles se tornaram grandes membros desse movimento de independência dentro do território brasileiro? Vamos lá. O movimento ele foi organizado pelos homens ricos. Quem eram esses homens ricos? Proprietários rurais, os senhores feudais, os grandes fazendeiros, aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham grandes terras. Eles não queriam pagar os impostos abusivos cobrados pela metrópole. Lembrando que a gente viu lá no primeiro slide como era chamado esse imposto. Você que falou derrama, acertou. Parabéns. Então, eles não queriam pagar esses impostos que eram cobrados por Portugal, pela metrópole. Quem pertencia à elite? Os homens ricos, os proprietários rurais, os senhores feudais. Os cultos, elite intelectual, eram a base das ideias, tinha estudado na Europa e eles voltavam ao Brasil com a influência do pensamento liberal, com influência dos filósofos franceses. Então, eram jornalistas, escritores, filósofos literários, eles eram os intelectuais, advogados. Então, eles voltaram com esse objetivo, tendo uma visão de independência, tendo uma visão de liberdade, de que todos deveriam ter suas igualdades, que todos deveriam viver de uma forma mais digna. Entre os líderes desse movimento, apenas Tiradentes não pertencia à elite. Olha aí a informação também para vocês. Tiradentes, ele não pertencia à elite, então isso significa que ele não era
rico, ele não tinha grandes posses. Todo o grupo se inspirava nas ideias do iluminismo, que eram as ideias iluministas, vindas da França, onde eles tinham o seguinte lema: liberdade, igualdade e fraternidade, que impuseram também a independência nos Estados Unidos no dia 4 de julho de 1776 e a Revolução Francesa em 1789. Desse ponto aqui, mais uma vez, vocês vão colocar pausa. Deixa eu limpar aqui a tela para vocês. Colocar pausa e vão copiar os pontos importantes. O número 1, o 2 e o 3, o que foi numerado para vocês. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Lembrando que o imposto, que é mencionado no ponto 1, está relacionado com a derrama. Nome do imposto cobrado pela colônia, pela metrópole portuguesa. E aí, depois de copiar mais uma vez o que foi orientado para vocês, vamos lá para as ideias iluministas adaptadas à Conjuração Mineira, que é o que foi que a gente viu. Os cultos, os intelectuais, retornando das escolas da Europa, onde eles estudavam, os filhos da elite estudavam, retornando com esse conhecimento, com a bagagem de informações dos movimentos que aconteciam na Europa, eles trouxeram essas ideias para o Brasil. E aí, com eles vieram junto o quê? A ideia iluminista, o tema que eu já mencionei a vocês, ó. Liberdade, fraternidade e igualdade. O objetivo principal dentro da Conjuração Mineira: conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema do governo republicano. O rei deveria realizar algumas reformas. Que reformas seriam essas? Incentivo ao investimento para a criação de universidades no Brasil. Olha o que a Conjuração Mineira queria colocar em prática com as suas ideias iluministas adaptadas ao nosso território. Liberdade de expressão para escritores e a qualquer camada da sociedade. Abolição das torturas dos escravos. Eles queriam acabar com a abolição das torturas, eles queriam acabar com as torturas, mas não com a escravidão. Continuar com os escravos, mas que eles não fossem mais torturados, ou seja, que eles não sofressem consequências. Então, aqui, vocês vão colocar objetivo das ideias iluministas e as reformas que foram determinadas. E aí, Tiradentes, mesmo não fazendo parte da elite mineira, ele se tornou o principal líder da Revolução. Mas o nome dele realmente era Tiradentes? Não. Observe. Como ele se chamava? Joaquim José da Silva Xavier, nasceu na vila de São José del Rei, atual cidade mineira de Tiradentes. Um excelente comunicador e orador, grande capacidade de organização e liderança. Foi então escolhido para liderar a Inconfidência Mineira. O desenrolar dos fatos, como aconteceu todo o movimento. O dia do movimento. Data em a derrama seria executada, janeiro de 1789. Assim, eles poderiam contar com o apoio da população revoltada, que era o dia da cobrança do imposto. Mais uma vez, a derrama era o imposto. Então, o dia do movimento da Inconfidência Mineira foi marcada para o dia da cobrança da derrama, que seria em janeiro de 1789. Assim, a população que estava revoltada com a situação se unia aos inconfidentes, que era a elite. Barbacena suspendeu a derrama, movimentou o cancelado. O movimento foi cancelado. Olha só, Barbacena era o que cobrava os impostos. Ele ficou sabendo do movimento da Inconfidência, e aí o que foi que ele fez no dia? Ele cancelou a cobrança do imposto, a cobrança da derrama.
Automaticamente, o movimento que estava sendo organizado acabou sendo cancelado. Um dos inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou o movimento para as autoridades. Olha só, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, era o líder da Revolução. Mas junto com ele tinha outras pessoas, outros membros. E um deles foi Joaquim Silvério dos Reis. E o que foi que ele fez? Ele chegou para as autoridades portuguesas com todo o movimento, com todo o que estava acontecendo, o que a elite estava planejando junto com o líder da Revolução. Por isso que Barbacena suspendeu a cobrança do imposto naquele dia, para que o movimento ele não acontecesse. E aí, em 1792, todos os inconfidentes foram presos, enviados para a capital, lembrando que nesse período a capital do Brasil era Rio de Janeiro, e acusado pelo crime de infidelidade ao rei. Quem seria o rei? O de Portugal. Alguns inconfidentes ganharam como punição o degredo para a África e outros uma pena de prisão. Alguns foram enviados para presídios na África, porque o continente africano tinha colônias que eram países sob domínio português. Então, eles foram enviados para lá exatamente pela questão do distanciamento, impedir que eles não tivessem nenhum contato. E outros sofreram uma pena de prisão. Professora, desse ponto aqui, o que eu preciso anotar no meu caderno? Primeira informação, você vai anotar isso aqui. Joaquim José da Silva Xavier, líder da Revolução. E você vai anotar o desenrolar. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e o quarto ponto. Mas, como a gente está vendo no decorrer da nossa aula, alguns foram enviados para a África, para serem exilados lá. Outros foram presos, mas Tiradentes foi o que sofreu uma maior consequência. Você pode ver pela imagem que representa aí no seu slide. Vamos observar. Tiradentes, com poucas influências econômicas e políticas, porque ele não pertencia à elite, ele foi condenado à forca, foi executado e no dia 21 de abril de 1792, partes do seu corpo foram expostas em postes na estrada que ligava a capital, Rio de Janeiro, capital do Brasil, à província de Minas Gerais. Sua casa foi queimada e seus bens foram confiscados. Por que foi feito isso? Para mostrar para a comunidade, principalmente para a população mineira ou de qualquer outro território do Brasil, que se eles pretendessem realizar algum movimento contra o rei, poderia acontecer a mesma coisa com eles. Então, nós tivemos os que foram presos, nós tivemos os que foram enviados para a África, mas Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, foi o que mais sofreu punição, vamos dizer assim, foi o que mais sofreu dentro da Inconfidência. Por quê? Porque ele não tinha influência econômica e nem política. Isso quer dizer que ele não era rico, ele não fazia parte da elite, ele não tinha ninguém para interceder por ele. Então, professora, quer dizer que todos aqueles que foram presos e que foram enviados para a África, todos eles tinham influências na elite? Sim. Só o Joaquim José da Silva Xavier que não, que a gente viu no começo da aula que ele era pobre, ele não pertencia à elite, mas que ele tinha uma boa oralidade. O que é oralidade? Falar bem. Ele tinha espírito de liderança, então indicaram ele como líder, certo? Ele foi considerado um herói nacional, lutou pela independência do Brasil, num período em que nosso país sofria sob o domínio e exploração de Portugal. O Brasil não tinha uma constituição. O movimento da Inconfidência Mineira, liderado por Tiradentes, pretendia transformar o Brasil em uma república independente de Portugal. Daqui, informações importantes para vocês copiarem no caderno. Vamos lá. Colocando sempre em setas, uma abaixo da outra. Então, vocês vão colocar a primeira
segunda, terceira, quarta, quinta, até liderado por Tiradentes. E o título você vai colocar o quê? O enforcamento ou a consequência da prisão de Tiradentes. E aqui concluímos a nossa aula de hoje sobre a Inconfidência Mineira, onde vocês fizeram anotações correspondentes ao nosso conteúdo. Essas anotações deverão ser enviadas lá no Class, organizados, que eu consiga entender a sua letra e que ela vai lhe ajudar a realizar o seu TD do mês com relação ao nosso conteúdo. Qualquer dúvida que tiver, podem tirar no Class e preste atenção à atividade também correspondente a esse conteúdo. Siga a agenda, observando na agenda e no Class. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!